Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ranieri Zoccoli e no Alesp em Pauta de hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo social. A gente te lembra que esse empreendedorismo é um conceito que possibilita a construção de negócios cujo maior impacto são melhorias na sociedade. A gente recebe aqui no nosso estúdio Maurício Turra, mentor de startups e conselheiro do Instituto de Cidadania Empresarial. E também a Paula Machado, que é empreendedora social. Eu já quero agradecer a presença de vocês. Obrigado, é sempre muito importante a gente discutir sobre esse assunto, fomentar sobre o empreendedorismo aqui no nosso país. Vou querer saber de tudo, viu? A história de como que começou, qual que é essa relação. Paula, obrigado. Eu quem agradeço a TV Alesp pelo convite, pela oportunidade em poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto maravilhoso que é o empreendedorismo social, a sustentabilidade, as ODS e tudo aquilo que traz uma empresa de fato ser sustentável. Algo que o Maurício já conhece há bastante tempo, hein, Maurício? Um pouquinho. Dando aula, colocando isso em prática, falando sobre isso no nosso país. Isso aí. Tem muita coisa para falar. Um pouquinho. Obrigado pelo convite, Ranieri. É um prazer estar aqui, Paula. Prazer em conhecê-la. Vai ser muito bom a gente conversar um pouquinho, né? O campo do empreendedorismo social ele tem mudado rapidamente, né, nos últimos anos. Vai ser muito bom a gente conversar um pouquinho, trazer alguns exemplos, discutir os casos. Legal. Que legal. Paula, primeiro eu quero saber da tua história, né? Eu já vi que tem uma outra formação aí por trás. Como é que começou aí a Paula empreendedora, né? Esse espírito de empreendedorismo na tua vida? Eu sou dentista de formação, tenho 32 anos de odontologia, especializações, mestrado na área, professora de pós-graduação. Já abri outros negócios ligados à odontologia, mas a pandemia foi alguma coisa que me fez uma pergunta, e uma pergunta muito séria. Como eu vou atender os meus clientes se eles precisam tirar as suas máscaras? Eu vou colocar em risco não só a mim, mas as pessoas que trabalham comigo, os meus funcionários, os meus pares, colegas, as suas famílias e a minha família, sem falar no nosso cliente, né? Nós não sabíamos ainda o tempo que esse vírus ficava ativo no ar. E foi algo que mudou a vida de todo mundo, mudou, né? Porque a gente não imaginava tanta coisa ali naquela Exatamente. pandemia. E quando veio esse pós aí, que a gente teve mais certeza ainda que tudo ficou diferente. Tudo mudou. Isso. Que tudo mudou. E naquela situação, como que um negócio sobrevive sabendo que na qualidade do ar interno pode ter um vírus que naquele momento podia ser mortal? Então, me uni a dois sócios, mais uma dentista, que foi minha colega de mestrado, e também o outro sócio, que é um engenheiro, e buscamos soluções que já eram utilizadas fora do país para a qualidade do ar interno contra micro-organismos, que é a luz ultravioleta C. Já existem, inclusive, associações internacionais que falam da desinfecção do ar por luz ultravioleta. Aí foi o segundo passo. A gente importa, a gente fabrica, como que a gente faz? Bom, eu preciso garantir o resultado no local. Então vai ser uma indústria. A gente vai fabricar aparelhos com luz ultravioleta. Vem a outra questão. Somos 3 acadêmicos, 3 mestres nas suas áreas. Como é que a gente traz o negócio? Cheio de desafios aí na frente, muitos, né? muitos. Como Noite que a gente sem dormir. Provas para corrigir, Provas para corrigir. Trabalho para serem exato, dados. E aquele pensamento do acadêmico, tem que estar tudo redondinho, tudo certinho, Fundamentado, tudo bonitinho, né? bem fundamentado, para que a gente também não cause problemas para as pessoas. Foi um marco incrível na minha vida, onde eu passei por algumas aceleradoras, alguns mentores como o Maurício, e que me fizeram ver que a solução que nós tínhamos na mão era muito mais do que um aparelho que desinfecta ou que purifica o ar. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas era algo que impactava pessoas, Claro. Impactava negócios. Então, E num momento ainda muito particular, né, Paula? Muito particular. Qualquer solução naquele momento era muito... A gente não tinha solução visível, né? Exatamente. E foi onde eu comecei a entender também, Maurício e Ranieri, o que era sustentabilidade, o que era uma solução verde, o que era uma tecnologia verde.
o que eram as ODS, que era um mundo completamente muito distante do meu mundo. E é claro, a gente se apaixona por algumas situações. Eu brinco que eu sou extremamente grata, não à pandemia, né? Porque a pandemia foi algo que aconteceu que infelizmente, mas a consequência do que trouxe ao mundo nessa visão de sermos mais humanos, de cuidarmos mais das pessoas, de cuidarmos mais do meio ambiente. Que bom que ela te despertou dessa forma, né? Nem sempre aconteceu isso aí com todo mundo. Maurício Turra, como é que você vê tudo isso, né? E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala desse impacto, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala desses desafios, principalmente aqui no Brasil. Como é que você chegou a tudo isso, né? Nessa sustentabilidade como publicitário? Bom, eu milito nessa área já fazem mais de 20 anos, né? Então era um momento que a gente estava começando a discutir alguns conceitos que, na realidade, não eram muito compreendidos. Isso, estamos falando em 1999. Então a questão a gente nem falava sobre a questão de sustentabilidade, a gente dava o nome de responsabilidade social, empresarial ou corporativa. E foi aquele boom onde todas as empresas queriam ter o selo da responsabilidade social, porque era lindo, né? Na teoria, elas imagina. Então, exatamente, elas faziam isso, prestavam algum tipo de conta ou informação através do balanço social, né? Esse campo da sustentabilidade, da responsabilidade social, ela foi evoluindo e acho que uma compreensão crescente da sociedade, né? As próprias empresas, elas foram começando a entender que elas precisavam desenvolver impactos positivos na sociedade. Então, elas começaram a olhar as questões que eram as questões ambientais no primeiro momento, começaram a mudar vários aspectos, né, tornando os seus produtos mais sustentáveis, com menor impacto social, mudando formulação de produtos, tendo um processo de mudança de embalagem, mudando a logística para tornar com que esses produtos, com que seus negócios se tornassem mais sustentáveis. E no segundo momento a gente teve uma incorporação crescente das questões, dos aspectos ligados à área social, né, tentando criar premissas para que houvesse um processo de inclusão social de grupos que eram grupos mais vulneráveis, um respeito maior às questões de trabalho decente. Então, teve uma mudança bastante significativa. Embora o empreendedorismo social fosse até anterior a essa questão, a essa discussão, né, através das organizações sociais, mas começou a haver uma preocupação com todos os tipos de organização, sociais ou com foco no desenvolvimento do negócio, sobre os aspectos da incorporação destas premissas dentro do seu negócio. Então, hoje é quase impossível, né, um negócio não ser criado pensando nas questões ou nos impactos sociais e ambientais que eles geram, né? Acho que o exemplo da Paula é justamente isso. A gente consegue compreender uma oportunidade de mercado, né, que existe, sobre um problema social que existe e toda a preocupação que passa pela empresa em desenvolver crescente melhoria no desenvolvimento do produto, ações que são ações, inclusive, sociais ligadas a isso. E isso é bastante positivo, né? Naquele momento, Paula, você elencou aqui alguns desafios, mas assim, como empreendedor, o que mais te pegou ali? Qual que foi o principal desafio quando você queria já ver, por exemplo, o teu projeto em prática? O maior desafio é a inovação. É quando, de fato, as pessoas, as empresas não entendem o que você está propondo. Ninguém nunca falou de qualidade do ar interno, como a gente começou até a trazer alguma consciência, né, para as pessoas. E eu brincava muito assim: você come comida estragada? Você ingere água contaminada? Então por que tem que respirar um ar interno contaminado? Quando a gente fala ainda de qualidade do ar no Brasil, a gente pensa muito no ar particulado, no ar externo. A gente pensa em CO2, por exemplo. Quando a gente vê aqueles reloginhos, né, nas avenidas, CO2, né? Qualidade do ar. Está assim, está assado. Mas quando a gente fala do ar interno, o mais importante são os micro-organismos que ali estão. É como se essa responsabilidade não fosse nossa. Exatamente. Aquele ambiente onde nós estamos, né? A gente joga para a externa, para fora, não é culpa nossa. Não, mas o nosso ar que a gente respira aqui dentro, nós todos deveríamos estar pensando nele. Existe um processo de contaminação saudável. desse. Exatamente, exatamente. Se tem uma pessoa
gripada, possivelmente quando formos para casa, alguém aqui pode ficar gripado também. Está conduzindo o vírus. É um vírus, né? Então a gente pensa em vírus, bactérias, fungos e ácaros. Mas não é tão fácil. O grande desafio é levar a tecnologia como algo que é benéfico, né? Que traz benefícios para as pessoas. E sempre pensando no tripé da sustentabilidade, que é algo que eu incorporei e agora eu não deixo mais. Esse tripé em saúde, eu penso na saúde das pessoas que estão convivendo no ambiente fechado, eu penso na saúde desses negócios, porque se eu penso em cidades inteligentes, se eu penso em economia circular, se eu penso mesmo no hospital, por exemplo, em ocupação de leitos, diminuição de uso de produto químico, eu estou também levando saúde para os negócios, que é uma economia. E eu penso também na saúde do meio ambiente. A luz ultravioleta C, que é como a gente trabalha, ela é uma tecnologia, é uma reação física, ela não deixa resíduo nenhum no ambiente, desde que seja muito bem oferecida em seus aparelhos. Não tem inclusive, para a gente entender o que a Paula está falando, a gente tem uma arte aqui em vídeo, né? Vou pedir para a produção colocar aqui para a gente. A Paula pode comentar, se fica à vontade em falar da empresa, não tem problema, mas pode colocar aqui para a gente poder, para a gente entender. Pode eu vou pedir participar a ajuda também. do Maurício também, claro. Já que ele foi um mentor também, né? A gente pode comentar aí em cima do vídeo. O que é que a gente está vendo aí? Isso aí nós estamos mostrando que no começo da pandemia nós tivemos aí algumas situações onde nós não podíamos estar em ambientes fechados de uma forma livre, sem uma máscara, sem pensar no que poderia acontecer conosco. Onde as pessoas começaram então a se distanciar umas das outras e não sociabilizar com medo de se infectar. As doenças que são causadas então pelo ar, ela se propaga principalmente em ambientes fechados. E isso pode trazer consequências em toda a saúde, na saúde sistêmica. Da mesma forma que a gente toma uma água pura, a gente deveria estar respirando um ar mais puro. O ar puro que a gente respira fora dos ambientes fechados também deveria estar nesses ambientes internos. Que legal, né? Se todo mundo tivesse esse olhar amplo sobre tudo isso, né? Imagina a Paula, uma cirurgiã dentista ali naquele momento, pensando não só nela, mas no todo. Que bom, né, que seria se fosse assim. Mas nem sempre é, hein, Maurício? Mas acho que está mudando essa realidade? Está mudando. Está mudando sim. A gente percebe o envolvimento das empresas na resolução de problemas que são problemas sociais e ambientais, né? Então a sociedade está mais madura e ela cobra das empresas esse tipo de atuação. Então o que há 15, 20 anos atrás a gente às vezes até desconfiava da ação que a empresa tinha, hoje ela tem uma política muito concentrada, né, no desenvolvimento de ações que minimizem os impactos sociais e ambientais e até criando políticas que são políticas inclusivas, contratando fornecedores, às vezes que são públicos mais vulneráveis, às vezes tomando ações específicas de desenvolvimento de produtos voltado para um público que às vezes não teria acesso àquele tipo de produto, oferecendo inclusive a possibilidade da aquisição desse tipo de produto. Então assim, houve uma sofisticação sobre a forma de gestão das empresas, então isso é fato. O que talvez a gente tenha só de permear como diferença, né, que quando a gente fala sobre a questão de empreendedorismo, a gente está pegando normalmente, né, o termo, ele é usado por um determinado momento, né, de uma empresa, né? Então, o que é um empreendedor? O empreendedor é a pessoa que empreende, obviamente, né? Então, ela toma a iniciativa de desenvolvimento do seu negócio. Mas quando que esse negócio deixa de ter o empreendedor para se tornar a empresa, né? Sim. A partir normalmente de 4 anos, a gente começa a mudar a forma como que a gente denomina esse tipo de organização. Então, ele deixa de estar dentro do campo do empreendedorismo para ser dentro do campo da gestão propriamente dito. Então, essas empresas, que são as empresas mais maduras, só depois de muito tempo, anteriormente, que elas começavam a se preocupar em ter modelos de gestão que impactassem menos a sociedade, né, da forma como eles produziam.
O que a gente percebe, esse é o exemplo significativo da Paula, é que um negócio ele pode já iniciar pensando em desenvolver mecanismos que impactem positivamente a empresa e a sociedade. E isso é muito importante. Então, essa nova perspectiva, esse novo grupo de empreendedores que nascem, né, com esse tipo de perspectiva, é super importante. Independentemente se o foco dele é um foco social ou um empreendedorismo de negócio propriamente dito, como é o caso da Paula. E quando a gente fala dessas políticas, inclusive tem aqui na casa o projeto de lei 134 de 2021, que fica autorizado o Poder Executivo a criar um programa de incentivo e estímulo ao empreendedorismo social e aos negócios de impacto social, visando criar negócios sustentáveis e de valor para a sociedade, que não se exclui a obtenção de lucro, né? Falta cada vez mais esse tipo de incentivo. Então, o negócio social, a gente, dentro desse espectro, no que a gente chama de empreendedorismo social, a gente está falando desde organizações sociais, ONG, organizações da sociedade civil que foram desenvolvidas, que elas não almejam o lucro, mas elas têm propósitos efetivos em relação à melhoria do desenvolvimento da sociedade. E a gente tem num outro campo o que a gente chama de negócios sociais ou negócios de impacto, onde a perspectiva de quem está buscando empreender nessa área é a resolução de problemas sociais. Então, a empresa ela já nasce com esse tipo de perspectiva e de orientação. A motivação específica é uma motivação de impactar positivamente a sociedade. A diferença é que, enquanto nas organizações sociais, organizações da sociedade civil, você não almeja o lucro, nos negócios sociais ou negócios de impacto, o lucro ele é aceito e é estimulado. Então existe uma convergência entre mecanismos sociais e mecanismos empresariais. Como foi para você ver ali o filho tão sonhado saindo do papel e já começando ali na prática ali tudo? Como é que foi para você? Nós já conseguimos no nosso MVP, né, no nosso piloto, atingir o que associações internacionais de luz ultravioleta falavam, né? Olha, precisa de tanto, e a gente conseguiu, de fato, provar. E, devido a isso, a gente conseguiu aval da Anvisa para poder trabalhar com a tecnologia, que era algo que não existia no país. Nós somos os pioneiros, os primeiros que batemos no peito e falaram, eu acredito no que eu estou fazendo, e a gente vai atrás para conseguir. Eu queria tirar uma foto com você depois. Eu estou aprendendo muito com o Maurício. Mas que legal, também. né? Mas é legal a gente falar sobre isso, gente. Sim. Né? Inovação, coisa pioneira. Então, quando a gente acredita naquilo que a gente está fazendo, é o nosso propósito. O meu propósito sempre foi cuidar de pessoas. Então, de alguma forma, cuidando do ar que você respira, eu continuo cuidando de pessoas. E como a empresa já nasceu pelos 3 sócios, pensando na sustentabilidade e no social, a gente busca soluções para que a gente consiga desenvolver ainda mais. É claro que somos ainda muito pequenos para conseguir colocar tudo que a gente gostaria. Outro dia me fizeram uma pergunta assim, mas Paulo, os aparelhos de vocês estão em aço, é tudo em metal. Eu falei, é melhor que o plástico, né? 100% a gente não consegue. Mas o plástico hoje, ele causa muito mais prejuízos do que um aço. E a tecnologia, ela precisa ser segura. Eu preciso colocar dentro de alguma coisa em que a pessoa não consiga abrir, não consiga colocar um olho, não consiga colocar a mão. E hoje a gente usa o aço. Então, são situações que nós estamos preocupados, sim, que nós buscamos, é pauta de reunião dentro da empresa, em como estar sempre fazendo essas melhorias. Nós buscamos também, por exemplo, para um dos nossos aparelhos, que é um portátil, é o único portátil que a gente tem aí para o público final, nós desenvolvemos uma ecobag. Essa ecobag, nós utilizamos comunidades de praias cariocas, de costureiras que utilizam aquele porta-sol, esqueci o nome. Guarda-sol. O guarda-sol, para poder fazer essas ecobags. É claro. Desses produtos descartáveis, Isso. É uma economia circular, porque pega o guarda-sol e transforma em ecobag. É claro, nós remuneramos, né, essa empresa
Na nossa ecobag tem um QR Code que a pessoa consegue colocar lá e consegue entrar dentro da comunidade de costureiras para poder entender quem é que está fazendo, quem é que está trabalhando, quem está por trás dessas ecobags. Então, a gente tenta fazer ações e estamos conseguindo fazer algumas ações, onde a gente consegue impactar algumas comunidades, ainda de uma forma muito tímida, mas espero eu que a gente cresça muito. Mas é assim mesmo, todo o começo da empresa é dessa forma. O que eu acho que é interessante é pegar esse exemplo, né? Porque a gente fala assim, a empresa ela tem capacidade, essa preocupação, que é a preocupação de buscar uma embalagem que fosse apropriada ao produto, a gente podia utilizar qualquer embalagem. Claro, imagina. Né? Mas a preocupação que a empresa teve, né, no caso da empresa da Paula, em buscar proporcionar um impacto positivo, né? Ou seja, ela foi obter uma matéria-prima que é uma matéria-prima que ela é reciclável, que ela, possivelmente talvez ela tenha sido descartada de uma forma equivocada pelas pessoas. Ela está utilizando uma mão de obra que é uma mão de obra vulnerável, que possivelmente não tem acesso ao desenvolvimento disso. Então, ela está gerando renda para esse público. Então, olha só, uma ação da empresa, o impacto né? que ela consegue gerar. Então, assim, as empresas, né, o que é uma empresa sustentável? É uma empresa que é capaz de analisar o impacto social e ambiental que ela gera e minimizar esses impactos quando eles forem negativos e potencializar quando esses impactos podem ser positivos. É isso que torna uma empresa realmente sustentável e é o caso da Paula, não precisa ser uma multinacional com 50 mil pessoas. Mas daqui a pouco vai ser, viu? Sim, mas vai ser, claro. E nasceu com uma orientação com esse tipo de foco, isso que é importante. Claro. Né? Então, o empreendedor ele tem perspectiva que ele precisa desenvolver esse produto e minimizar os impactos que ele gera e potencializar os outros. Eu fico imaginando tudo isso com muito incentivo, já pensou? Uau! Nossa! Era tudo o que eu queria. E aí eu entro nisso. Esse projeto de lei, inclusive, da LESP... Mas é interessante, né, Maurício, quando a gente traz para o nosso povo, para o Brasil, a gente sempre brinca, e não é uma brincadeira, é óbvio que a gente tem um povo muito criativo, né, o brasileiro pulsa ali empreendedorismo, pessoas com ideias maravilhosas. Se a gente for percorrer aí todas as regiões do nosso país, a gente encontra projetos lindos, maravilhosos, que fariam sim a diferença no Brasil inteiro se tivessem incentivo. Como que a gente incentiva essas pessoas a não desistir, Maurício? Então, eu acho que tem uma questão de educação, que ela é fundamental, e a gente tem de proporcionar estímulos que são estímulos financeiros para esse tipo de negócio, que nasce com uma perspectiva que é uma perspectiva sobre o atendimento a questões sociais. Então, isso é fundamental. A fase do empreendedorismo, de uma forma geral, né, você precisa de muito incentivo para o desenvolvimento dos negócios. E falta esse tipo de incentivo no Brasil. A gente tem um custo, que é o custo financeiro nosso é muito alto, a gente não tem perspectiva de gerar produtos que são facilmente incorporados e levados ao mercado numa velocidade que permita com que a empresa seja remunerada e tenha lucro. Então, acho que existem alguns mecanismos que a gente poderia estar explorando de forma melhor do que a gente tem. Acho que a própria compreensão da sociedade, a valorização dos consumidores para a busca de produtos que são produtos sustentáveis ou produtos que geram esse tipo de impacto também é super importante. Então, a distinção, né? Então, a gente tem alguns selos que apresentam quanto um produto é sustentável ou não, mas a gente não tem nenhum tipo de selo que mostra o comportamento ético das empresas ou quanto a orientação do desenvolvimento de negócios sociais ou negócios de impacto são potencializados. Eu tenho, para completar um pouquinho, Maurício, e eu concordo, né? O incentivo financeiro é o que mais demanda a gente agora. No caso da nossa empresa, por exemplo, 90% de de todos os insumos que a gente usa nos aparelhos vem de indústrias brasileiras. Isso foi outra coisa, foi uma preocupação nossa de incentivar a indústria local, de incentivar a indústria brasileira. Nem sempre é o mais barato, mas ainda assim nós vamos tentar incentivar a indústria nacional, assim como nós somos uma indústria nacional. Esse é o que eu queria colocar também, não só da sustentabilidade, mas essa questão do ser nacional. Então, acho que isso é bastante importante, a gente, obviamente, gerar, inclusive,
trabalho, renda, né, para a população, que a população no Brasil, sem dúvida nenhuma, é um estímulo muito grande. Né? E quando a gente fala desse empreendedorismo social, é nessa pegada aí também oferecer emprego direto e indireto, valorizar o nosso país, quando a gente fala dessa questão de trabalho, é isso mesmo quando a gente fala do empreendedorismo? O empreendedorismo social, ele nasce quando o empreendedor, ele olha um problema social e fala, bom, eu quero resolver esse problema. Então, eu falo assim, eu tenho um problema de habitação, né, um déficit habitacional muito grande. Então, eu vou compreender, vou montar um empreendimento a partir dessa motivação, para resolver um problema social que eu acabei identificando. A solução, ela normalmente acontece depois. Então, você pode desenvolver vários negócios para tentar, por exemplo, nessa área habitacional, tentar resolver esse problema. Então, você pode tentar pensar em casas, que são casas ou métodos construtivos mais baratos, você pode falar sobre a questão de incentivo fiscal para a doação de terrenos, você tem N possibilidades de atuação. Mas a motivação, que é a motivação do empreendedor, é a resolução de um problema social. O que distingue se essa organização vai ser uma organização da sociedade civil, né, ou uma ONG, né, ou um negócio, é o que você vai fazer com o lucro gerado. Então, numa organização social, esse lucro ele precisa ser reinvestido. Num negócio social, um negócio de impacto, uma parte desse lucro vem para o empreendedor que está desenvolvendo como uma forma de incentivar e dar continuidade para o seu desenvolvimento. Nada mais que justo. Mas a motivação é a mesma, né? Então, a perspectiva é a orientação do problema social. A forma como você vai organizar isso, né? Que daí legalmente vai ser uma organização do terceiro setor ou do primeiro setor, que lá é diferente. Bom, a gente vai para o intervalo, peço licença, nosso papo está maravilhoso, quero saber mais coisas, vamos falar sobre educação, que é tão importante também, meio a tudo isso. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. O Alesp em Pauta está de volta. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Eu quero te lembrar que nós também estamos em multiplataformas. Você pode acessar as redes sociais da Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo e acompanhar toda a nossa programação. Muito obrigado pelo seu carinho. Estamos falando aqui hoje sobre empreendedorismo social. Eu recebo a Paula Machado, Maurício Turra. Esse bate-papo está maravilhoso. Maurício, quando a gente vai pesquisar, né, dando uma olhada ali na internet, nas redes sociais, o que se fala aí sobre empreendedorismo social, eu vejo muitos especialistas no assunto falando que para muita coisa mudar no nosso país, a gente precisa investir mais na educação, colocar o empreendedorismo como disciplina nas escolas, na educação básica. O Brasil está muito longe do que países na Europa já fazem quando a gente fala desse empreendedorismo, ainda falta muito para a gente avançar? Acho que a gente tem, em relação à questão da quantidade, do número de empreendedores, o percentual ele é bastante significativo. O Brasil é um dos países onde a gente tem o maior percentual de empreendedorismo. A diferença é que o empreendedorismo no Brasil, ele é principalmente um empreendedorismo por necessidade. Ou seja, a pessoa às vezes acaba não conseguindo um emprego formal e ela vai fazer algum tipo de atividade empreendedora, né? Então, e aí acho que a educação ela é fundamental, né? Você precisa ter mecanismos, compreensão de fazer com que esse negócio ele tenha uma forma dele perdurar por um tempo maior, né? Acho que o novo momento também que a gente percebe é muita gente fazendo transição de carreira, saindo do corporativo, né? E aí eu quero empreender, quero ser dono do meu próprio negócio, não quero mais trabalhar para ninguém. E aí são esses novos empreendedores, né? Sim, e acho que uma outra coisa é em relação ao tipo de tecnologia ou ao tipo de produto que você vai estar desenvolvendo. Eu acho que isso está muito ligado à educação. O que a gente tem no Brasil são produtos onde você tem um incremental pouco significativo em relação ao que está sendo feito em qualquer outro lugar. Ou seja, são produtos que têm uma base de competitiva muito pouco diferenciada. É raro o caso, por exemplo, da Paula, onde ela foi identificar e conseguiu identificar uma possibilidade de desenvolver um produto com algum grau de diferenciação.
Então, isso é uma coisa importante, né? O empreendedorismo, ele precisa ser desenvolvido, ou seja, o comportamento empreendedor, mas também você precisa ter capacidade de compreender como que você diferencia esse produto. E aí a questão, que é uma questão educacional, tem um peso fundamental. Quando a gente leva isso para as crianças, né? A gente sabe que as crianças são multiplicadoras, chega em casa toda ansiosa, mamãe, papai, aprendi lá na escola sobre empreendedorismo. Acho que é legal incentivar mesmo, em todos os sentidos, o empreendedorismo social. Agora eu fiquei curioso, viu? Fiquei curioso porque eu quero saber se é um purificador, que produto é esse que revoluciona aí o ar que a gente está respirando. Paula, explica melhor para a gente. O que nós fazemos, que a empresa é a Meister Safe, são esterilizadores com luz ultravioleta C, que é uma luz germicida para a desinfecção do ar contra vírus, bactérias, fungos e leveduras. Então, diferentemente de um purificador que tem um filtro, os nossos aparelhos, os menores, não tem filtro. O que acontece? O bichinho ele entra por um lado, tem a tecnologia, ele sai pelo outro, ele sai, não tem filtro, não vai ficar nada retido. Mas ele sai sem a capacidade de infecção, porque ele não tem reprodução. Então, isso é a microbiologia. Como ele não vai infectar, ele não vai reproduzir, ele morre. É dessa forma. Os nossos aparelhos conseguem chegar até 99,999%, que é um log 5. Isso depende de projeto. Naqueles ambientes que a gente precise de um log, de uma potência mais alta, a gente faz um log 5. Mas os aparelhos portáteis, o aparelho que pode ser carregado de um lado para o outro, na sua casa, nas suas férias, né? Na casa da mãe, da sogra. Se CPF ali, pessoa física, eu vou poder ter esse produto? Nós temos um único aparelho dentre os 11 que nós já fabricamos. Nós temos 2 patentes, que é esse para o público final, que é o B2C, né? Esse aparelho, ele é menorzinho, 40 e poucos centímetros, mais ou menos, muito leve, e ele atinge principalmente as alergias respiratórias, uma vez que é dentro de casa, combatendo fungos e ácaros. E para um ambiente de quantos metros, mais ou menos? Mais ou menos 20 metros quadrados. Um quarto. É um quarto. Um quarto, é um ótimo. Quarto. É o menor aparelho que a gente tem. Nós temos um outro, que é o Max, por exemplo, ele atinge ambientes acima de 240 metros quadrados de Já é uma livre. tecnologia que existe fora do país? Já. A luz ultravioleta ela já é conhecida desde o final do século XIX. Por isso que a empresa chama Meister, que é mestre em alemão. Foi um alemão que verificou a luz ultravioleta e depois, em 1900, se eu não me engano, 9, ganhou um prêmio Nobel, que foi um outro alemão que ganhou esse prêmio Nobel separando a UVA, da UVB, da UVC, do ozônio. Então, é uma tecnologia que já é utilizada em outros países e no Brasil, na década de 80, começou a ser utilizada principalmente no tratamento de condutos de ares condicionados centrais. Sim. A inovação que nós trouxemos foi o tratamento do ar no ambiente que você está, com automação e IoT. Consigo também com automação? Sim. Ah, que bacana. Você consegue, residencial, por exemplo, você consegue ligar e desligar por aplicativo, pelo Alexa, por botão, enfim. Você consegue programar quando liga, quando desliga. Nos projetos maiores, industriais, aí a gente tem outros processos para poder fazer isso. Dá um orgulho, hein, professor? Eu estou vendo ele aqui todo bobo, olhando ali, que coisa legal. É uma oportunidade maravilhosa falar sobre isso. É o caso que a gente estava falando sobre a questão da inovação, né? Então, ela conseguiu identificar uma oportunidade de mercado e a solução que ela traz é uma solução que já tem um diferencial competitivo, incorporando inclusive a tendência, né, de você utilizar por meio de sistemas de IoT, né? Então, isso é super importante. Então, quando a gente fala sobre essa possibilidade, né, do empreendedorismo, né, empreendedorismo é isso, é a capacidade que você tem de identificar uma oportunidade de mercado e conseguir reproduzir alguma coisa para atender a isso, né? Se é um empreendedorismo social, a gente está falando que existem aspectos também sociais ou sobre o impacto que eles precisam ser considerados. Mas a inovação é fundamental para que você consiga chegar a ter perenidade da empresa, um diferencial competitivo,
desenvolver um produto que seja cada vez mais adequado para o mercado, né? Não, e a gente está trazendo aqui o exemplo da Paula, que lá na pandemia, uma cirurgiã dentista, viu nisso daí, né, em todo aquele problema que a gente viveu, trazer isso para a gente, né? Eu sei que é difícil, né? A gente falou aqui dos desafios, não é fácil, né? Mas aí já está pensando em uma outra coisa, em outros projetos, já deu um ar, isso te alimentou, uma outra Paula? Em muito, eu falo que com toda empresa nasce o empresário, não tem como. E isso para mim é vida. Quando eu converso com umas pessoas, né, com qualquer outra empresa que vem as parcerias, nós temos parcerias com outras empresas em desenvolvimento, eu falo, uau, a gente precisa se apaixonar pelo que a gente faz, não necessariamente pelo produto que a gente entrega. Que você perguntou sobre o filho, lembra? Se a gente se apaixona demais pelo filho, a gente não deixa ele cair, se machucar, não deixa crescer. Fica passando a mão na cabeça. Exatamente. Então, é preciso entender que toda essa tecnologia ela é muito dinâmica e precisa estar em constante evolução. Então, nós já estamos até trazendo outras coisas, outros diferenciais, em parceria com outras empresas que nasceram. Gente, eu fico de fato encantada com o ser humano quando a gente começa a pensar num todo. Como eu posso melhorar esse aspecto? Como eu posso trazer mais segurança para as pessoas nesse aspecto? Como eu posso desenvolver a economia? Por exemplo, as nossas soluções, elas equivalem ao uso de uma lâmpada de 60 watts. Uhum. É muito pouco. E eu ia te perguntar, porque eu acho que nesse contexto todo, não é só colocar o produto ali, é acessibilizar ele também, né? Ou seja, aquela pessoa que mais precisa, por exemplo, do produto, ela vai ter acesso a esse produto, ele vai conseguir chegar onde vocês querem. Exatamente. O consumo de energia elétrica para uma empresa, quando é projeto, ele pode ser diminuído em até 15%. Então, isso tudo são fatores que nos preocupam para a gente poder entregar uma melhor solução. Tem muito a melhorar, né? Sim. Mas a gente já consegue pensar nessas situações. Vou dar uma cutucada na Paula para já começar a pensar em outras coisas. Vamos lá. Opa. Mas assim, quando a gente fala sobre a questão do acesso, né, que talvez eu não sei o preço do produto, mas às vezes talvez inviabilize com que as pessoas mais pobres elas tenham acesso. Então, uma das coisas que a gente precisa às vezes incorporar ou começar a planejar no desenvolvimento é como que a gente consegue chegar com que esse produto chegue na população mais carente, mais pobre, que também tem a mesma necessidade, né? Sim. Então, às vezes, mudando um pouco a questão da tecnologia, às vezes tem uma precificação diferente, às vezes mudando o canal de distribuição para que esse produto chegue de forma direta, sem tantos custos, de forma efetiva. Então, talvez seja uma oportunidade que você tem, né, de vender não só para um público consumidor de uma renda maior, com uma educação maior, mas que também sofre do mesmo problema e que a gente precisa... E não faz sentido a gente falar de empreendedorismo social se esse produto não chega. Se não chega lá, exatamente. Não é? Aí vem o maior desafio, né, que foi colocado aqui, o financeiro. Para que a gente consiga produzir mais, para que a gente consiga diminuir o custo dessa produção, eu preciso produzir numa escala maior. Se eu consigo produzir numa escala maior, eu consigo trabalhar nos meus preços, no meu preço final. Nós temos sim um poder de produção, mas ainda é pequeno se comparado às empresas multinacionais, se comparado às empresas que já estão no mercado há mais tempo. Então, fica um pedido. Fica à vontade aí. Aqui, né? Aproveita. Para que a gente consiga aumentar esse poder de produção, para que a gente consiga, de fato, levar uma solução que funciona para todos. Eu sou da saúde, de novo. O que é saúde, né? A ODS 3 fala saúde para todos, em todas as idades e em todos os lugares. É isso. Maurício, mais uma vez eu volto ali para a educação. A gente está vivendo um novo momento, vamos dizer assim, né? Uma geração que não é a nossa geração. A gente estava falando de uma geração que está ali com o telefone na palma da mão. A gente fala muito mais sobre tecnologia, né? Curso superior, né? As FATECs, as ETECs, discutindo tecnologia. O jovem, até aqueles, né? A gente tem um índice aí de muitos jovens, os nem estudam, não trabalham, nem querem saber disso.
quase 5 milhões aqui no nosso país. Nas tuas salas, nas tuas mentorias, nas tuas experiências, as tuas andanças, você acredita que o jovem, ele se importa, ele quer saber mais sobre a tecnologia, sobre o empreendedorismo? Isso chama a atenção do jovem brasileiro. E o Brasil deixa a desejar quando a gente fala de tecnologia e de oportunizar isso a esses jovens? Então, a gente tem um público, que é um público independente da faixa etária, um público bastante significativo que considera o empreendedorismo como a sua primeira opção. Então, isso é muito importante. Claro que a segurança, que às vezes um trabalho formal permite a pessoa, é uma coisa que o empreendedor não tem. Né? Fala assim, putz, receber o salário no final do mês, tendo todas as garantias, independente do teu problema. Os boletos não param, né? Os boletos não param. Então, claro que isso é um grande atrativo. Mas assim, a população jovem, os mais jovens, você tem uma quantidade muito grande de empreendedores que nascem com esse perfil e que buscam desenvolver algum tipo de negócio. Aí acho que talvez tenha um pouco de diferença. Quando a gente pega, por exemplo, o empreendedor sênior, o empreendedor mais velho, inclusive a gente tem um foco de atuação nesse tipo de público, ele tem uma visão de mundo e de oportunidade diferente pela experiência, pelo conhecimento que ele passa. Praticamente ele já se preparou para aquilo, né? Então, assim, ele trabalhou durante 30 anos dentro de uma empresa, ou 20 anos dentro de uma empresa. Ele está identificando problemas que aquela empresa teve, né? E ele consegue chegar, a partir da identificação desses problemas, verificar a oportunidade de mercado e desenvolver isso. Então, assim, por que a Paula, há 20 anos atrás, você tem 30 anos na área de nem parece. Mas, ela começou ontem, hein, professor? Começou ontem. Mas ela está há 20 anos atuando. Por que naquela época talvez ela não tenha desenvolvido, embora ela disse que tenha já tido a oportunidade de desenvolver novos negócios? Porque a experiência, o conhecimento, às vezes ele vem de uma forma acumulada. E você consegue chegar e identificar uma oportunidade de negócio e desenvolver esse negócio de uma forma bastante significativa. E a gente percebe que esses profissionais ali, que tiveram uma carreira brilhante, fizeram as coisas acontecerem, eles chegam ali no determinado momento e aí vem aquela transição de carreira e fala assim, não, já fui realizado, né, agora eu quero fazer pelo prazer, o propósito, porque daí vem o propósito, né, eu não sinto mais o amor de antes da minha profissão, agora eu quero fazer uma coisa diferente para mudar a sociedade e a realidade do meu país. Foi basicamente isso que aconteceu com você. Também, ouvindo o Maurício aqui, eu me lembrei, a maturidade, ela é muito importante. A maturidade de negócio, a maturidade de quem você é dentro daquele negócio. Eu quebrei 3 negócios. Só que eu não consegui identificar onde. Eu quebrei o primeiro. Por que não deu certo? Não sei. Quebrei o segundo. Falei, bom, por que não deu certo? Meu pai ainda veio conversar comigo e falou assim, Paula, estou achando que para. Já deu. Volta para o consultório. Não tá bom essa história. Aí quebrei o terceiro, aí foi onde eu parei, fiquei 10 anos sem fazer nada. Falei, bom, acho que não é mesmo para funcionar. Mas isso é uma coisa bastante interessante, porque, assim, existe uma questão do apoio familiar. E rede de apoio que a gente sempre fala, né? Rede de apoio. Existe uma questão, inclusive, cultural. Sim. Existem alguns países, né, por exemplo, o Japão, que o empreendedor, ele não é ao contrário do americano, onde o empreendedor americano ele é valorizado dentro da sociedade, o público, o empreendedor japonês, ele não é tão valorizado, né? Porque culturalmente o trabalho dentro de grandes organizações, você manter uma carreira longínqua, ele é mais significativo e mais valorizado. Isso é um ponto. Então existe um aspecto cultural, né, que precisa ser considerado. Existe a questão que é a questão familiar. Grande parte dos empreendedores, eles precisam ter apoio em casa. Ele precisa ver o pai fazendo isso e vendo com sucesso, porque o inverso também ocorre. Se você é o filho de um empreendedor e o empreendedor está vendo a dificuldade que é aquele negócio de desenvolver aquilo, né? Pagar boleto, não conseguir, não ter direito a férias, o pai perdendo cabelo e todos os problemas que existem, o que ele vai fazer? Ele vai tentar seguir uma outra carreira que seja completamente diferente. Então isso também tem um apoio significativo. O apoio familiar ele é muito importante para o desenvolvimento do empreendedor. E é muito interessante que o apoio familiar eu sempre tive, mas eu sou ovelha negra. Porque meu pai
Meu pai já falecido, é engenheiro, e foi engenheiro de carreira, né? A minha mãe também, carreira. Ninguém ali foi um empreendedor de falar, vou abrir uma empresa, mas eu sempre tive esse respaldo por trás. Você quer? Ok, vai. Vamos. Né? Vamos que vamos. Mas nos últimos 10 anos eu precisei parar, porque você deixa de acreditar em si. E isso é um problema. Quando as pessoas começam, poxa, mas por que não deu certo? Eu falei, bom, deixa eu dar uma paradinha, ver o que acontece. Que também é uma coisa que os estudos apontam, que o empreendedor, é muito difícil você ter um empreendedor de sucesso no primeiro negócio. Sim. Normalmente ele ocorre depois de 3 ou 4 insucessos. E a gente sempre vê essas histórias que inspiram, né, de grandes multinacionais que por detrás a gente tem pessoas aí que falharam. Falharam inúmeras vezes. Muitas vezes. E né? tem no Brasil a gente tem exemplo também. Uma outra situação que agora eu quero falar para as minhas parceiras mulheres. Façam. Porque chega num momento da vida também, que é claro, esses 10 anos coincidiram, que você tem criança pequena em casa, que tem uma situação familiar, onde você naturalmente acaba ficando mais em casa. Não tem ninguém que te incentive e fala, não, vai à luta e faça as coisas. Então, essa ainda é uma grande questão que precisa ser conversada no empreendedorismo. O empreendedorismo para mulheres. Ou as mulheres começam muito cedo, por volta dos 20 anos, e continuam ou não, ou param, ou elas vão começar depois de uma certa idade, né? No meu caso aqui, 50 a mais. Então é onde a gente começa de novo a dar vazão aos nossos sonhos. E você contou que além de embarcar nesse projeto, nesse sonho, nesse propósito, você teve a ajuda de outras pessoas, né? Foi importante colocar ali do teu lado pessoas também que pensavam como você? Foi muito importante eu ter mentores, e ainda tenho como Maurício, porque é uma visão de negócio que eu não tinha. É importante para quem está do meu lado, como eu, ter humildade o suficiente para escutar. Então fica aqui um outro conselho para quem está começando, escute quem tem mais experiência que você. Entenda, a gente não sabe tudo. E também não é para saber tudo. E essas pessoas, por todas as acelerações, nós passamos por algumas, em todas eu fiz amigos, que são meus mentores até hoje, quando acontece alguma coisa, oi, e aí, como é que eu faço? O que acontece? São de suma importância. Entra na rede de apoio que você disse. A rede de apoio não é só a família. A rede de apoio acaba sendo uma grande família que você fez em alguns ecossistemas que trabalham da forma como você trabalha. Bom, a gente ficaria horas falando, a gente teve aqui uma aula de empreendedorismo, né, social com vocês, né, uma história de inspiração que fica aí não só para as mulheres, né, mas para todo mundo que tem uma ideia legal, uma ideia inovadora. Eu acho que fica aqui esse sentimento da gente não desistir quando a gente quer fazer a diferença não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Queria que você deixasse uma mensagem, né, especial aí para quem está vendo e ouvindo a gente nesse momento. Quer começar, Paula? À vontade. Bom, empreenda. A gente acredita que a gente precisa realizar os nossos sonhos e empreender, claro, a gente precisa estruturar um projeto, ir atrás, buscar as fontes, às vezes financiamento e tal, mas empreenda, não desista dos seus sonhos. Busque, vá até o fim. Apenas completando, porque eu acredito muito da gente ir atrás dos nossos sonhos. Existem duas palavrinhas que trazem uma confusão. Uma chama apoderamento e a outra chama empoderamento. O apoderamento é aquilo que você tem dentro de você. Então, se apodere de quem você é, se apodere dos seus sonhos e corra atrás. O empoderamento é o reconhecimento ou a percepção do outro sobre você. Primeiro, o apoderamento, depois, o empoderamento. Gente, muito sucesso para vocês. Parabéns, Obrigada. Paula, Obrigado. Professor. Né? Sempre vai ser professor, né? Eu acho que é lindo isso, a gente saber que tem uma pessoa tão interessada nesse assunto que faz a diferença
para as Paulas da vida, Sim, né? Para as sim. empresas. Eu vou querer comprar esse produto aí, viu? Oba! Estou esperando ele chegar aí para gente. Muito obrigado, sucesso, Obrigado. gente. Muito obrigada. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e também pela sua audiência. Até um próximo encontro.